E olha, percebam como ela alinha bem na parte inferior e eu jogo pra cima. Essa é a proposta pra gente conseguir esse resultado mais natural na parte superior das sobrancelhas. E olha, inclusive esses resultados você também consegue atingir com henna, tá? Também é possível. Super possível. Sair desse trabalho que a maioria faz, né? Bem legal. E o último modelo, como eu falei, você dá mais ênfase, preste atenção, no centro, olha. Sem nenhum desejo aí de alinhamento na parte inferior e superior, o mais natural possível. Traçando... Gente, minha unha tá maravilhosa, olha, fiz a minha manutenção. Apenas uma observação, Manuela arrasa. Enfim, no centro, olha, sem necessidade de alinhamentos superior e inferior. Foi? Maravilha. Deixe-me voltar pra cá agora. O vídeo já vai acabar. Então, algumas curiosidades que eu separei pra vocês. Primeiro de tudo, nivele a pele antes do procedimento, tá? Não adianta em achar que a sua cicatrização maior vai ser com um bom pigmento, traçando, se você não nivela essa pele. Então faça uma esfoliação física nessas sobrancelhas e use uma loção adstringente para que você prepare essa pele. Você vai tirar todo e qualquer tipo de células mortas dessa pele para preparar, realmente para nivelar essa pele para um possível procedimento. Então, de maneira nenhuma, pegue aquela pele e passe um simples adstringente, acredite que vai ser o suficiente pra te dar um... Eu não sei tirar esse negócio aqui de cima. Não consigo tirar. Depois eu ativo os comentários e vocês me ensinam. Segundo, evite tirar muitos pelos antes do procedimento. Isso daqui, pra mim, foi excelente quando eu aprendi e eu preciso te informar. Quando você tá preparando aquela pele pro procedimento, você nivelou e você simplesmente pega aquela pele e faz toda a marcação e tira os pelos que estão em volta. Acontece o seguinte, que a partir do momento em que você tira os pelos daquela região, existem soldadinhos de defesa que eles já começam a agir em proteção daquela pele. E qual é o problema disso? É que quando esses soldados eles são acordados, né? Eles estão ativos, eles já vão combater por qualquer possível produto ou pigmento ou algo que você for colocar naquela pele, que for penetrar naquela pele. Imagine um muro e existe alguém socando aquele muro, batendo com um machado naquele muro. É como se existissem guardas atrás que ouvissem essas batidas e eles já começam a segurar o muro ou ir com as suas ferramentas para que aquele muro não caia. Então, qual é a melhor maneira de você chegar com a sua micropigmentação? No silêncio. Então, quer derrubar um muro? Vai devagarzinho, limpa o teu muro bonitinho e trace os seus fios, enfim, no final você pode até retirar os pelos ou uma sugestão também, eu não aderi, mas uma sugestão também para o momento da micropigmentação, através de você retirar com a gilete os pelos maiores e tire um ou outro na pinça naquele momento. Por quê? Para que você não ative esses soldados. Então você chega no silêncio e já prepara essa pele ainda mais para que ela absorva o pigmento. Ou seja, você chegou no muro, você quebrou aquele muro, ninguém nem viu. Depois, quando você já começa a traçar, é claro que as nossas células de defesa elas vão ser ativas de qualquer maneira, mas você chega muito mais rápido sem que essa defesa, até mesmo da retirada do pelo, ela inicie. Então isso aí é uma dica que eu dou pra vocês, batata, funciona. E cuidado na hora de retirar, porque às vezes a gente vai tão empolgada que tirar tudo, vai tirando, a pele fica extremamente avermelhada na região, e isso aí é algo que interfere negativamente na micropigmentação, para a absorção do pigmento, tá ok? Quando a gente está fazendo também a micropigmentação, o que acontece é que suja, então a gente precisa a todo momento retirar aquele pigmento. Qual é o problema disso? Quanto mais você limpa, mais você agride a pele. E aqui uma observação muito importante para vocês. Quanto maior a agressão, menor será a absorção do pigmento. Quanto maior a agressão, menor será a absorção do pigmento. Ou seja, quanto mais você agredir aquela pele, seja retirando o pelo, seja traçando muitas vezes com um tebore ou com um dermógrafo, seja limpando, essa pele vai ficando agredida, vai ficando sensibilizada.
quanto maior a agressão, maior serão as células de defesa que o nosso organismo vai liberar. Ou seja, menor será a nossa absorção do pigmento. Então, o nosso processo cicatricial, o processo de inflamação será muito alto e a gente vai absorver menos o pigmento. Então, uma dica que eu dou pra vocês: use loções adstringentes durante o procedimento. Eu uso, como vocês sabem, Gama Essentials, que é da Gama Pigments, né, da Ananda. E, cara, maravilhoso. O que eu pego? É o sacudo, né? Ou até mesmo um sabãozinho neutro também é super bem-vindo. Você vai ter que usar aquela loção de espuma. Pega o seu algodãozinho, também não indico lenços umedecidos, porque há composições químicas ali, isso também interfere no nosso procedimento. Então, algodão com água, pronto para limpar. Sacode, coloca um pouquinho daquela espuma no próximo algodão que você vai fazer a higienização, que vai sair com muita facilidade. E limpe só quando necessário. O problema da Shadow é que você precisa limpar por mais vezes. Você não pode simplesmente pegar o Tebori e a vida inteira. Você limpa, pronto, fez tatuagem. Então você precisa traçar, limpar, você precisa traçar e limpar. Então quanto menos passadas de algodão, melhor. O problema é que quando você não tem a loção higienizante durante o procedimento, você precisa pressionar um pouco mais para tirar o pigmento. Então você vai agredir muito mais essa pele. Então utilize loções higienizantes durante o procedimento, tá bom? No próprio algodão com água. Elimine lenços umedecidos da sua vida, tá bom? Para não perder a marcação, porque eu sei que quando a gente faz a nossa marcação, principalmente para Shadow, acontece da gente perder essa marcação, utilize a caneta cirúrgica. Só que um detalhe importantíssimo, não utilize o removedor. Eu já vi algumas pessoas que possuem alergias a esse removedor e alergias também na hora de retirar, porque a pessoa precisa ficar o tempo inteiro agredindo aquela pele e esfregando. Pega a canetinha cirúrgica, não pressione ela na pele para fazer o traço. Use só a pontinha. Pega aquela pontinha e dê leves pontadinhas para você fazer aquela marcação. Então não faça uma gota enorme, um pingo enorme naquela sobrancelha. Dê realmente uma leve batidinha, só realmente para você saber onde ela tá. E outra coisa, não faz ela do início ao fim, porque a galera pega a caneta cirúrgica e envolve inteira em cima do branco ou do lápis dermatográfico. Faça pinguinhos, leve pinguinhos, só para que você consiga se direcionar. E não pressione a caneta, leves batidinhas, para que fique realmente uma pontinha só daquela caneta. Dessa maneira você não vai perder sua marcação durante o procedimento. Fios a gente até consegue se guiar um pouco melhor, agora Shadow, normalmente a galera tem mais dificuldade, tá? Pra Shadow, gente, agora eu vou entrar mais no assunto de Shadow. As pessoas elas possuem muita dificuldade na hora de procurar um pigmento. Qual seria escolher a cor do pigmento para uma Shadow? Entende uma coisa, quando você faz Shadow, a pele acaba absorvendo mais pigmento do que fios, correto? Porque o que acontece? Aqui tá a nossa pele. Nós abrimos uma bolsinha na hora de fazer a microblading, né? A gente abre uma bolsinha e nós abrimos essa pele. E aqui nós inserimos o pigmento. Qual é o maior desejo do micropigmentador? Que essa pele feche e que o pigmento permaneça aqui dentro, correto? Por isso que a gente precisa ter todo esse controle, todo esse cuidado para controlar essa inflamação. Porque a inflamação ela vai haver mesmo que você possui todo o cuidado, uma vez que a pele é fissurada, há inflamação. Então, o principal objetivo do micropigmentador é controlar essa inflamação, tá ok? Então, você fez com fios, você colocou esse pigmento aqui. Então, tem uma bolsinha de pigmento aqui, tem uma bolsinha de pigmento aqui, tem uma bolsinha de pigmento aqui. Esses são os seus fios. Quando você faz Shadow, a sua pele ela tá completamente aberta e você fissura a pele inteira para entregar pigmentos nessa pele. Então, o que acontece? Ela acaba recebendo muito mais carga de pigmento do que se você fosse fazer um fio. Então, entenda e anote isso. Ao fazer uma Shadow, trabalhar com Shadow, utilize uma cor de pigmento um tom abaixo do que você usaria para traçar fios naquela cliente. E é muito melhor que no retoque você venha e utilize um tom igual e escureça do que simplesmente você faz uma Shadow e descobre que aquela cor ficou extremamente escura para aquela cliente. Então, trabalhe sempre com um tom mais claro, claro do que você utilizaria para fios. Dessa maneira você não erra. Por quê? Porque fios, ela tem aquela bolsinha de pigmento. Shadow, a pele já recebe uma carga de pigmento um pouco maior, tá? Ela recebe muito mais pigmento do que fios. Então, trabalhe, por gentileza, sempre com um tom mais claro. E vamos lá. Uma dica aqui pra vocês também bem legal.
Peles secas, peles extremamente secas, durante o processo de cicatrização, elas acabam recebendo muito mais o pigmento, elas acabam absorvendo muito mais o pigmento do que uma pele oleosa. Uma pele oleosa, além de muita liberação de exudato durante o procedimento, olha o que é exudato? Quando você faz o procedimento de micropigmentação, é muito natural que seja liberado aquela aguinha, né, durante o procedimento. Aquela aguinha faz parte de uma produção do nosso corpo para cicatrização. E essa aguinha se chama exudato. Então, peles oleosas, elas têm uma liberação muito maior de exudato e glândulas sebáceas durante o procedimento e ao longo do processo cicatricial. Peles secas, por serem bem secas, elas acabam absorvendo muito mais o pigmento. Com isso, o pigmento ele dura muito mais do que uma pele oleosa. Ele segura, a pele segura muito mais, absorve muito mais do que uma pele oleosa. Então, para trabalhar com peles extremamente secas, utilizem ainda mais um pigmento mais claro, porque você vai, vamos lá, vou dar um exemplo de gama, numa pele como essa, digamos, vamos lá, mostrar pra vocês. Essa cliente aqui, ela tem fios cicatrizados aí, vou mostrar um vídeo pra vocês. Ela foi hoje no ateliê, não sei se vocês lembram da foto dela, eu publiquei um dia desses, quando ela fez, que eu fiquei completamente apaixonada. Nessa pele foi usado o pigmento Oasis, da gama Pigments. E olha, percebem que ela é loura. Olha a cor do pigmento como ficou exatamente da cor do pelo, bem camuflado. Essa é a proposta. Eu gosto de fios que você continua vendo a pele. Na minha opinião, aí eu faria pequenos retoques, quase nada. Não gosto de fios que ficam extremamente pigmentados, extremamente um do lado do outro. Então a proposta é que, eu vou subir a câmera um pouco pra vocês, é que nesse momento em que a pessoa veja de longe, olha aí, ninguém consegue ver o que é fio e o que é dela. Então essa é a proposta, tá? Então eu utilizei o pigmento Oasis da gama. Se eu fosse fazer uma shadow, eu trabalharia talvez com o Albo, né? Ou o Caramel. Ou seja, um pigmento mais claro. Por quê? Porque é uma pele mais clara, é uma pele bem seca. Ela tem a pele extremamente seca. Porém, também possui algumas manchas ao redor, tá vendo? Então, isso também é um processo aí que dificulta. Ela não tem rosácea, mas ela tem essas manchas ao redor. E eu me fugi um nome aqui no momento. Vou ativar os comentários para vocês me ajudarem. Como eu falei, é muita informação, eu acabei... Minha mente acaba... Esqueci real. Me ajudem, me refresquem a memória, amores. Melasma, lembrei aqui, nem precisei, vou desativar. Ela possui melasma e melasma também é algo, olha, percebe em volta e isso interfere muito na cicatrização, tá ok? Então, pessoas que têm melasma tomam muito mais cuidado na hora de agredir essa pele, porque certamente vai demorar, vai ter um certo problema na cicatrização. E era uma pele muito seca, a absorção do pigmento deveria ser muito melhor, tá? Mas devido ao melasma, a gente teve alguns, deixa eu botar aqui pra vocês verem, algumas falhas, principalmente por dentro e próximo às manchas, tá ok? Então, peles extremamente secas, usem sim pigmentos mais claros. Outra coisa, a pergunta que não quer calar, né? Que algumas pessoas me perguntam, Érica, é verdade que... deixa eu botar um videozinho rolando aqui de shadow. As pessoas me perguntam, Érica, é verdade que shadow com Tebori agride mais a pele do que... Shadow com Tebori agride mais a pele do que com dermógrafo? Sim, é verdade. Deixa eu deixar aqui um videozinho rolando. Ué, não quer ir, meu Deus. Daqui a pouco vai, deve estar carregando. É verdade que a Shadow com Tebori... Gente, eu tô passada que não quer passar o meu vídeo aqui pra vocês. Deve estar carregando. Não é verdade que Shadow com Tebori agride mais do que com dermógrafo? É verdade, tá? Infelizmente é verdade. Porém, o que a gente faz pra contornar essa situação? O dermógrafo,
ele mesmo trabalha sozinho, né? Ele vai ter sua própria trepidação, a própria agulha trabalha sozinho, então o que você vai precisar fazer é simplesmente o movimento, né, do pixel, se for com o dedinho, ou do arraste. Pronto. Com o Tebori, você faz todo o trabalho. Por isso que eu tô falando, não dá simplesmente pra comprar essa lâmina e trabalhar achando que você vai ter um excelente resultado Shadow, porque não vai. Você precisa ter um grande domínio da sua mão pra isso. Então você simplesmente começa a fazer o seu trabalho, beleza, passou de 20 minutos. Não aconselho uma sobrancelha durar mais do que 20 minutos no procedimento. Por quê? É um tempo ideal para que a sua pele ela esteja reagindo, como eu falei, a partir do momento que você traça, a sua pele já começa a reagir em defesa do seu corpo, tá? Então, se você fica mais de 20 a 25 minutos trabalhando em cima daquela pele, pode ter certeza, ela começa a cansar e ela não absorve mais o pigmento. Porque essa célula já começa a ficar extremamente cansada, enche de aguinha e ela não absorve mais o pigmento. Então você vai traçar, ela vai expelir. Você vai traçar, ela vai expelir. Então em cada sobrancelha, um máximo de 20 a 25 minutos para ser trabalhado. Então ter o domínio desse equipamento para fazer um shadow com Tebori em 20 minutos apenas e não sobrecarregar essa pele de pigmento, não agredir muito essa pele, só realmente tendo total controle disso. E aí você tá ali traçando. E vamos lá, como é que eu faço agora para que esse pigmento fique aqui embaixo e não acabe sendo expelido, né? Porque como nós falamos no início, quanto maior a agressão, menor a absorção do pigmento. Então sim, Tebori, ele agride muito mais do que o dermógrafo. Mas qual é o ponto X aqui? Você precisa controlar essa inflamação. Então ele pode ter agredido mais pelas quantidades de passadas, mas se você souber cuidar dessa pele com muito carinho e cuidado, ela vai absorver bem. Por isso que você precisa trabalhar em pouco tempo e com a melhor precisão possível para que ela não vá expelir esse pigmento durante o processo cicatricial. Deu para entender? Então, se a pergunta é, Érica, agride ou não agride mais que o dermógrafo? Agride. Porém, com o dermógrafo, se você também não tiver uma boa precisão de mão e simplesmente arrastar, fazer com que a tua agulha arranhe e agarre durante o procedimento, acabou. Você já fez um procedimento de tatuagem, tá? A diferença é que o dermógrafo, vou dar um exemplo que eu achei bem interessante que eu aprendi um tempo atrás. Um dermógrafo com uma agulha, imagina você com uma grama molhada, choveu no dia anterior, e você foi para um casamento. Nesse casamento você foi com salto agulha. Imagina o salto agulha nessa grama molhada, o que ela faz? Ela vai enfiar, certo? Agora se for, sei lá, um dermógrafo com 3 agulhas, ele tem mais dificuldade de entrar nessa grama molhada, correto? Então o dermógrafo, se você não tiver um bom domínio, ele enfia muito mais profundo até do que uma agulha de Tebori com 21 pontas. Porque imagina, 21 pontas, eles não têm a capacidade de entrar completamente na pele e atingir a camada de tatuagem. Deu pra entender? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que precisa ter, sim, poucas pontilhadas em cima, só que sempre com domínio disso. Então, sim, Tebori acaba machucando, agredindo mais a pele do que o dermógrafo quando não se há a habilidade de trabalhar com isso, tá ok? E o que nós fazemos? Nós trabalhamos com esse processo cicatricial maravilhosamente bem, um processo cicatricial equilibrado, um controle equilibrado da inflamação, para que a gente possa guardar melhor esse pigmento dentro do nosso muro. Tá dando pra entender? Deixa eu ativar um pouquinho os comentários. Eu gosto de explicar a micropigmentação com o nosso linguajar de dia a dia. Esse negócio de ficar falando palavras difíceis, a gente acaba não entendendo muito bem. Então vamos lá, vocês estão entendendo? Tá dando pra absorver bem os conhecimentos? Tá indo? Totalmente esclarecedor, que bom. A gente tem que usar palavras do dia a dia. Esse negócio de palavra difícil aí não dá não, né? Que bom, gente. Eu fico super feliz. Outra coisa importante também que as pessoas falam, né? Ô, Érica, qual é o pigmento mais... Eu também amo sua maneira de explicação. Que bom. Que bom. As pessoas me perguntam o seguinte, Érica, não, a live não vai ficar salva. Érica, qual é a técnica que fica mais natural? Shadow com Tebori ou com dermógrafo? Qual dos dois é mais fácil para ter um resultado natural? Eu digo que os dois, tá? A diferença é que, lembra do gramado, do bico fino no gramado?
dermógrafo, você tende a machucar essa pele e introduzir o pigmento em camada errada. Qual é o problema de inserir o pigmento na camada errada? A nossa pele ela é composta por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Nós, micropigmentadores, devemos trabalhar na derme. Entre a derme e a epiderme, na verdade, que é uma das primeiras camadas, que é chamada de membrana basal. Essa membrana basal, né, entre a nossa epiderme e a derme, ela é uma camada irregular. E em determinados momentos ela sim atinge vasos sanguíneos, e é por isso que existe a presença de algumas pontinhas de sangue, de algumas gotículas de sangue durante o procedimento. O que não pode é você traçar do início ao fim ou fazer o seu shadow com tebore ou com dermógrafo e ter grande sangramento. Não pode de maneira nenhuma, tá ok? Existe sim gotículas de sangue, por quê? Porque na membrana basal onde nós trabalhamos é uma camada irregular e nós atingimos alguns vasos sanguíneos, então é comum algumas gotículas de sangue. Agora não pode de maneira nenhuma ter grande sangramento. Então a diferença é que com o tebore, para que você atinja um resultado extremamente, escuro, com tebore, você tem que, amiga, tá ali batendo 2 horas e não avistar, não conseguir observar essa pele. Agora, quando você vai com cautela, você traça, limpa, para, observa, traça, limpa, para, observa, você consegue ver esse pigmento subir. Como assim subir? Uma vez que você traça na pele, o pigmento ele não aparece na hora. Ele parece que tá ali meio camuflado durante muito tempo. E aí você bate 15 minutinhos ao suficiente, você começa a ver que aquela pele já começa a ficar mais escura. Ué, mas o que aconteceu durante esse procedimento? O seu corpo, as suas células, elas estão absorvendo aquele pigmento e aos poucos eles vão subindo, eles vão realmente aparecendo para você. Então, pelo amor de Deus, não fica ali, meu Deus, tá claro, ai meu Deus, mas tá claro, não aparece, tá claro, e tá aquele pigmento, aquela pele já tá assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais receber. Saturou de pigmento, porque você encharcou aquelas células de cor e infelizmente virou uma tatuagem naquele momento, não tá mais na camada de micropigmentação. E outra coisa importante, as nossas sobrancelhas, as micropigmentações, elas azulam por 2 motivos: camada errada de pele e saturação de pigmento. Ou seja, um exemplo de fios, tracei de novo, a mancadinho, não, só mancadinho para ficar mais escurinho esse fio, e tá aquele pigmento, aquela bolsinha que você fez já não aguenta mais, então saturou. Vai azular, vai ficar um fio extremamente escuro e muitas das vezes, quanto mais você traça, mais profundo você vai fazer, tá ok? Então, para que você atinja no tebore um resultado natural, você vai fazer toda aquela sobrancelha e você vai passar para outra sobrancelha. A partir do momento que você estiver fazendo a segunda sobrancelha, o pigmento da primeira já subiu e você consegue ver se é aquela cor que você deseja ou não, se é aquela quantidade de pigmento que você deseja ou não. Então isso aí você consegue sim ter um domínio maior, na minha concepção agora. Pode ser que daqui a 6 meses eu fale o contrário pra vocês, que com dermógrafo é muito melhor. Então assim, viva a nossa diversidade de também poder mudar de ideia, não é verdade? Então atualmente com o tebore eu consigo ter esse controle. Além de um dos benefícios também, que foi algo que eu falei ontem na live, né, para as venezuelanas, é que você não tem a trepidação do aparelho. Então você consegue ter total domínio dessa técnica, né? Isso é muito bom também, ok? Então vamos caminhando pro final, tá? Aqui tá uma dúvida, eu vou esclarecer pra vocês algo que pra mim foi extremamente esclarecedor quando eu aprendi. E me perguntavam o seguinte: Érica, pigmentos orgânicos ou inorgânicos? Qual dos dois eu devo escolher? Deixa eu só te explicar uma coisa importantíssima. Dizer pra você que os pigmentos orgânicos são pigmentos vindos da natureza, pigmentos que à base de água, perere pão duro, beleza. Atualmente, no cenário em que nós vivemos, né, não tô dizendo de pandemia, pelo amor de Deus, mas no momento em que nós vivemos de fato, né, pleno século XXI, todos esses pigmentos, até mesmo orgânicos, eles são sintetizados em laboratório. A diferença é que sim, eles possuem
a sua fórmula natural, né? Sim, são pigmentos naturais, mas são pigmentos que são sintetizados em laboratórios. Então, eu não posso dizer que é um pigmento natural se ele é feito dentro de laboratório. Qual é a diferença entre o orgânico e o inorgânico? O pigmento orgânico, ele é um pigmento biocompatível com o nosso corpo. Não significa que esse pigmento vai ficar lá para a vida inteira. Por quê? Meu corpo ficou tão feliz com a presença de um corpo estranho que ele abraçou pra ele. Falou, não, é biocompatível. Aqui, ó, vou guardar esse pigmento pra sempre aqui comigo. Eu, micropigmentadora, você vai falir. Porque eu amei esse pigmento, você não vai poder fazer mais a manutenção dessa sobrancelha. Que delícia. Não. São biocompatíveis com o nosso corpo, mas eles não fazem parte do nosso organismo. Então, é normal que ele seja expelido ao longo do tempo. A diferença é que, por ele ser biocompatível com o nosso corpo, ele tende a durar mais. Diferente do inorgânico, tá ok? Então, a matéria-prima do inorgânico são os minerais, tá? No caso do inorgânico, hematita, que é uma pedra. Então, por isso, eles acabam saindo com mais facilidade, porque o nosso corpo recebe e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Não, então ele vai tentar expelir a qualquer custo e ele acaba durando menos. É uma micropigmentação que acaba durando menos ao longo do tempo. Né, durante o processo depois você faz a micropigmentação. Um ponto importante também é que pigmentos orgânicos tendem a puxar ao longo do tempo para uma cor mais avermelhada devido à sua matéria-prima, tá? A hematita é uma pedra avermelhada e o preto e o amarelo, eles são feitos através de um resfriamento, tá? Em laboratório, então precisa de alta tecnologia. Por que eu tô falando isso? Para que a gente possa construir um marrom perfeito, um marrom equilibrado. A cor marrom é composta pelo preto, pelo branco, pelo vermelho e pelo amarelo. Então, o pigmento inorgânico pela hematita é feito pelo vermelho. Então, o restante das cores, né, no caso, o branco nós já sabemos que é o dióxido de titânio, mas o vermelhinho e o preto e o amarelo, eles são feitos através de um resfriamento dentro do laboratório. Então, pela sua cor principal ser o vermelho, ao longo do tempo, essas sobrancelhas tendem a degradar para o vermelho também. Diferente do pigmento orgânico, que sua principal matéria-prima seria o carbon black, que é um pigmento preto, e ao longo do tempo ele tende a puxar para o acinzentado. Érica, a cor da minha micropigmentação vai ficar linda para sempre? Infelizmente não. O nosso corpo ele tende sim a expelir o nosso pigmento, porém as cores em que ela... O grupo químico, né? Porque na verdade o nosso organismo ele não interage com cor. Ele não interage com preto, com amarelo, com vermelho. Nosso corpo interage sempre com grupos químicos. Então os grupos químicos em que ele vai expelir primeiro será sempre o amarelo e o vermelho. Então o que sobra, o branco e o preto. Então por isso que a nossa pele sempre ao longo do tempo ela tende a degradar para o acinzentado quando utilizado um pigmento orgânico. Então por que utilizar pigmento orgânico no procedimento? Porque é um pigmento biocompatível com o nosso corpo, então ele tende sim a durar um pouco mais do que o pigmento inorgânico, tá? E a diferença também é que normalmente o pigmento orgânico, ele, quando você testado dentro da água, né, ele tende aí a se unir à água por ser um pigmento orgânico. Já o inorgânico, por ser mais glicerinado, ele não se mistura. E por que que eu atualmente trabalho com Gama Pigments? Porque é um pigmento orgânico que se comporta como pigmento inorgânico. Então, se você for tentar fazer um testezinho com Gama e colocar no copinho de água, porque eu não trouxe aqui, poderia ter trago, ele é um pigmento glicerinado, então ele não vai simplesmente se degradar junto à água. Ele vai ficar com a gotinha dele no finalzinho do copo, mesmo sendo pigmento orgânico, ou seja, dentro do nosso corpo ele fica paradinho lá, ele acaba não se misturando aos outros, ele fica bem paradinho, além de ser um pigmento com alta fixação, ou seja, melhor no nosso processo cicatricial. Olha que delícia, gente, que maravilha, eu adoro isso, adoro. Agora pra fechar, vou ativar só um pouquinho pra escutar vocês. E agora, pra fechar, o combinado não sai caro. Por que eu vou falar sobre isso? Quando a cliente sentar na tua cadeira, que eu tenho 4 minutinhos pra encerrar. Quando a cliente senta na tua cadeira, meu amor, já era. Ela quer saber por quê, como as mais críticas. Tem aquela que senta e simplesmente faz o que você quiser. O problema é que quando a cliente senta... Preciso de uma rola dessas. O problema é que quando a cliente senta
e ela simplesmente não se importa com o que tá acontecendo ali naquele momento, é que vai dar uma semana, aquela sobrancelha tá escamando, ela vai perguntar o que tá acontecendo. Aí dá mais ou menos 15 dias e o pigmento, o teu sistema imunológico absorve todo o pigmento, que não tem nada na sobrancelha, ela fala, cadê o meu dinheiro? Você pegou meu dinheiro e não colocou pigmento nenhum aqui dentro, tá indo embora, o que eu faço? Então, o combinado não sai caro. Botou a cliente sentada, meu amor, funciona da seguinte maneira. Primeiro eu vou nivelar a sua pele, vou fazer um esboço, vou começar a traçar, vou te dar alguns cuidados para que você precisa ter durante a sua micropigmentação. Na primeira semana acontece isso, na segunda semana acontece isso, na terceira acontece isso, você volta entre 30 e 45 dias, que é o momento em que o pico da nossa inflamação passou, porque eu não sei se vocês sabem, a partir do momento em que nós fissuramos a pele, ela demora até 5 anos para se regenerar. E uma pele fissurada, ela nunca vai ser como antes, né? Uma vez fissurada, fissurada pra sempre. Mas ela vai, ao longo do tempo, melhorando, né? Cicatrizando. Então, o combinado não sai caro. Converse com a tua cliente sobre tudo e mais um pouco. Como que a pele vai se comportar durante o processo cicatricial e o que ela vai precisar fazer. 40% é responsabilidade dela e 60% a sua. Então, micropigmentação, existe uma responsabilidade em conjunto. Então, converse com a sua cliente, tá ok? Gente, olha só, eu queria poder falar um pouco mais pra vocês, mas o nosso tempo tá acabando e eu não quero me estender. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar com vocês mais uma live e na próxima live eu posso mostrar pra vocês aí alguns equipamentos. O que vocês acham da gente preparar uma live com as lâminas que eu utilizo, com a marcação de cada uma, qual o efeito que cada lâmina proporciona? Eu acho que isso seria bem interessante. Vamos marcar então pra próxima semana uma live falando sobre tudo isso, tá ok? E conversamos um pouco mais sobre as lâminas. Vou mostrar pra vocês, vamos estar falando aqui no Insta e no Telegram. Vamos fechar? Vamos fazer a nossa foto. A nossa foto pra gente publicar nos nossos stories. E me falam também o que vocês acharam da live de hoje, tá ok? Vou desativar os comentários e nós vamos fazer a nossa fotinho agora. Vai!